Olá, pessoal. Boa tarde, quase boa noite. Bem-vindos a mais um Faz Mais Simples, um jeito fácil, espero que rápido e sem muito juridiquês para falar sobre alguns assuntos trabalhistas e hoje também criminais. Meu nome é Fernanda Borges, eu sou sócia aqui da área trabalhista do Faz Advogados e o assunto hoje é assédio. Vamos falar um pouco mais sobre assédio sexual, um pouco sobre assédio moral. E a ideia é tratar de aspectos trabalhistas e criminais, tendo em vista aí novas legislações que vieram nos últimos tempos. E quem está aí comigo para me ajudar nesse desafio e complementar aqui esse Faz Mais Simples de hoje, tem o Jovassi, um criminalista profissional, professor incrível. Jovassi, se apresente para a galera. Efe, obrigado. Uma boa noite já agora, 18h01. Então, oficialmente, boa noite a todas e a todos que nos acompanham. Fiquei muito honrado com o convite para tratar desse tema, porque é um tema absolutamente relevante, um tema factual, um tema na qual a gente precisa enfrentar, não apenas do ponto de vista humano, de melhorarmos enquanto sociedade, mas também do ponto de vista econômico. Econômico no sentido de que as empresas agora, Fê, elas são obrigadas, por força de lei, a terem não só controle, mas também a disponibilizarem funcionários, treinamentos, para que haja um enfrentamento dessa cultura do estupro. E ver essa expressão, cultura do estupro, não foi uma expressão que eu utilizei de maneira aleatória. Eu vou aqui fazer referência, Fê, já para começar, há duas leis estaduais do estado de São Paulo que certamente vão permitir com que outros estados, outras assembleias legislativas também formatem as suas legislações, que foram leis que foram publicadas agora recentemente no mês de fevereiro de 2023. E eu estou falando da lei 17.621 de 2003, que foi publicada no dia 3 de fevereiro, e da Lei 17.635, também de 2003, publicada no dia 17. Essas duas leis, elas entram em vigor exatamente quando da publicação, ou seja, nós já temos obrigações legais. E aí a pergunta é, de quem? Nesse primeiro momento, as obrigações legais, elas se restringem a um determinado grupo de empresas, que são restaurantes, bares, casas noturnas, casas de eventos e de espetáculos. E o que essas empresas precisam fazer? No primeiro momento, elas precisam, pelo menos anualmente, uma vez ao ano, oferecerem treinamentos e capacitação para os seus colaboradores e também para os seus gestores identificarem e intervirem em caso de assédio sexual. A gente vai falar um pouquinho desse conceito de assédio sexual, diferenciar o assédio sexual do assédio moral, do que o assédio sexual é ou não é crime, mas nesse primeiro momento, obrigação desse grupo de empresas de treinamento e capacitação do seu corpo de colaboradores. E em segundo lugar, além de capacitá-los, que eles possam oferecer o devido acolhimento às vítimas. Portanto, a gente tem diretamente uma mensagem obrigando as empresas a tomarem medidas para intervir nesse combate ao assédio sexual. Mas é importante, né, Fê, que a gente não vai falar sobre assédio sexual apenas. É claro que o tema do assédio sexual vai estar sempre presente aqui nesse nosso diálogo. Mas você que é da área trabalhista sabe que também é muito comum uma outra modalidade de assédio, que é o assédio moral. Então, eu queria escutar de você, primeiro, o que se entende por assédio moral e sexual na esfera trabalhista, e se na esfera trabalhista já há alguma obrigação nesse mesmo sentido para as empresas. Muito bom, Jovacier. Na esfera trabalhista, vou começar com a parte de conceito, tá? Para colocar, acho que todo mundo na mesma página. Na área trabalhista, o conceito de assédio sexual, ele acaba sendo um pouco mais amplo em alguns aspectos do que na esfera criminal. Então, eu posso estar falando de um ato ou um gesto explícito,
e obviamente, o consentimento da vítima, é aí que começa, né, o assédio, mas eu também estou falando de imagens, palavras, uma insinuação, ou seja, qualquer coisa, qualquer ato que tenha um cunho sexual sem o consentimento da vítima. Então, acho que é importante dar aquela desmistificada que o assédio sexual no ambiente de trabalho, e imagino que fora também, ele não é só o toque. Eu estou falando de uma mensagem inapropriada, de um gesto explícito, impedir, lembra que a gente conversou, impedir que a pessoa saia da sala. Então, tudo isso pode ser considerado assédio sexual. E na esfera trabalhista, ele acaba sendo mais amplo, porque isso independe da posição hierárquica. Ou seja, pode ocorrer assédio entre colegas, pode ocorrer assédio com o chefe, com o subordinado, ou vice-versa. E claro que a consequência disso no âmbito do trabalho vai ser aplicar a medida disciplinar, uma justa causa, ou outra medida conforme a infração. A diferença crucial aqui, além do contexto, né? O assédio sexual basta um ato, ele vai ser assédio sexual. O assédio moral, eu preciso, para que tecnicamente ele seja considerado um assédio moral, eu preciso de fatos e atos reiterados de uma conduta que tem uma violência psicológica, vexatória, humilhante. Isso não quer dizer que uma conduta inapropriada não vai gerar consequências, seja um dano moral na justiça, seja uma apuração para uma medida disciplinar dentro da empresa, mas tecnicamente eu preciso de um concatenado de atos para aquilo ser um assédio moral. E no âmbito trabalhista, mesmo antes dessas leis estaduais que você trouxe, que são super novidade, né, assim, frescas, saídas do forno, no ano passado, em setembro, a gente teve uma lei federal, que é a Lei 14.457, que foi regulada depois por uma portaria, que é a 4.219. Essa lei, ela trouxe, vocês devem ter visto na mídia, um programa que chama Programa Emprega Mais Mulher. Ali eu tinha questões de jornada a microcrédito. E entre as previsões que trouxe, num artigo singelo ali, ele trouxe medidas de combate e prevenção ao assédio sexual. E ele colocou isso como uma responsabilidade da CIPA. Para todo mundo, de novo, conceitualmente está na mesma página, a CIPA é aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda empresa que tem empregador tem que ter CIPA. Vai mudar a quantidade, o tamanho dessa comissão, porque isso influencia o risco da atividade e quantos empregados você tem. Mas colocando aqui numa régua que todo mundo é obrigatório, ele colocou essa responsabilidade para a CIPA. Então, as duas informações relevantes aqui primeiro, essa lei federal é para qualquer empresa. Então, pegando o gancho da sua fala, a gente tem duas obrigações estaduais voltadas para esse ramo de bares e restaurantes, que já está em vigor, e a gente também tem esta lei federal, que também está em vigor, que trouxe uma responsabilidade geral para todos os empregadores. E o que ela traz para a CIPA? Em resumo, ele fala, olha, você vai desde fazer uma política interna para explicar esse assunto, para combater, para conscientizar, até um canal de denúncia, um procedimento correto de apuração do canal de denúncia e, por fim, também, igual à lei estadual, trazer a questão do treinamento e capacitação do pessoal anualmente e para todo mundo. Não importa também se é gestores, colaboradores, se acabou de entrar, se está na empresa há anos, tá? Então, e aí o que é relevante estas obrigações, esse arcabouço bem resumido que eu trouxe aqui para vocês, ele não vai impedir, não vai anular, não vai compensar com nenhuma questão criminal, que a gente está falando de outro mundo, né, Joacim? É isso, e a Fernanda tocou num ponto que é muito relevante, que é sobre a importância do tema, não só do prisma conceitual, mas no prisma prático. Existe uma pesquisa que é regularmente feita pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, e o nome dessa pesquisa é Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. Ela já está na 4ª edição, esse inventário é desse ano, de 2023, e o dado é absolutamente alarmante. Assim, das mulheres entrevistadas, quase 50% delas, exatamente 46,3%, indicam que já foram vítimas de assédio sexual. E um dado ainda mais preocupante, quase 20% dessas mulheres
apontam que o local de ocorrência do assédio sexual foi o ambiente de trabalho. Ou seja, o ambiente de trabalho, que é um ambiente pretensamente seguro, um ambiente que precisa ser seguro, até para que haja não só o usufruto da força de trabalho para o próprio colaborador, mas também para a empresa, ele tem sido um ambiente hostil para as mulheres. Então, tratar desse tema, como tem feito a legislação, veio em boa hora. É importante a gente considerar também que nós estamos questionando os valores que muitas vezes viabilizam que essas práticas aconteçam. Tem uma outra pesquisa de um coletivo chamado Think Olga, que em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo produziram uma cartilha muito ilustrativa, que todos podem encontrar na internet, e que fala que o assédio sexual é qualquer ato de constrangimento sexual que não conta com o consentimento da pessoa. Isso é muito importante. É claro que se a gente for para o lado criminal, o assédio sexual ele se restringe a relações de hierarquia funcional. E aí eu tenho uma graduação, uma gravidade maior desse assédio. Ele deixa de ser um assédio sexual geral e passa a ser um assédio sexual criminalizado. Exatamente por acontecer num ambiente onde as pessoas supostamente estão mais vulneráveis, sobretudo na relação patrão-empregado. A pena para o assédio sexual, prevista no artigo 216-A do Código Penal, vai de 1 a 2 anos. Muitas vezes as pessoas me perguntam qual é a diferença de assédio sexual para importunação sexual, que está no artigo 215-A do Código Penal, que tem penas mais altas. O assédio, eu não preciso ter toque, eu não preciso ter nenhum tipo de contato corporal. Normalmente, a importunação sexual, que se fala sobre as encoxadas em transporte público, elas têm o contato físico. Nós vimos, por exemplo, na atual edição do Big Brother Brasil, um episódio onde 2 participantes estão respondendo a um inquérito policial, MC Guimê e Cara de Sapato, por supostamente terem praticado importunação sexual contra uma outra participante. Então, veja, isso é algo que nós precisamos para que possamos mudar esse cenário, um cenário de violência, um cenário de constrangimento às mulheres, que primeiro a gente reconheça que isso existe, que esse risco existe, e que a gente efetivamente precisa intervir. Então, vem em boa hora, e aí, Fê, você tocou num ponto também muito relevante, porque se a legislação estadual, ela restringe para esses setores, e muito provavelmente porque são setores sensíveis, porque envolvem consumo de bebida alcoólica, envolve, ainda que não haja consumo de bebida alcoólica, um momento de maior relaxamento das pessoas e, portanto, de maior fragilidade, até mesmo psíquica das pessoas. Então, ter essa fiscalização, esse olhar, esse cuidado vai reforçar a construção de uma cultura de maior respeito aos direitos das mulheres, ao corpo das mulheres e, sobretudo, à vontade dessas mulheres. Faz sentido isso para você, Fê? Faz total, Giovassi. E aqui, assim, infelizmente, esse assunto é velho, né? Assim, a gente tem... Esses números não melhoram, eles não são novos. E eu acho que a diferença prática que a gente tem aqui é, antes, toda a conduta que a empresa promovia, não importa o seu setor, para combater e prevenir esse tipo de coisa, era uma boa prática, porque eu sou uma empresa legal. Agora, eu tenho uma obrigação legal. Então, eu já não tenho mais muito espaço para dizer que fechar os olhos e falar que isso não acontece na minha empresa, por exemplo. Então, acho que para sair daqui com uma lição de casa mais objetiva dentro do ambiente de trabalho, a gente tem um conceito amplo sobre assédio, que, como você disse, eu não preciso do toque, isso independe e vai e pode ter reflexos na esfera criminal, que é o que você explicou, e aí vai ser capitalizado ali, dependendo da conduta. Mas no ambiente de trabalho, a gente tem isso com muito mais facilidade da caracterização. E o que as empresas têm que fazer? Elas têm que olhar para dentro de casa, olhar para a sua CIPA e ver até que ponto elas já estão preparadas para essas mudanças que estão em vigor. Então, o primeiro passo eu já tenho uma política interna tratando desse assunto? Se eu não tiver, é um momento oportuno para a gente fazer uma cartilha legal, visual, explicando, com exemplos, com vídeos, é super importante.
Segundo ponto, eu tenho um canal de denúncias que de fato funciona? Não tenho? É uma boa hora da gente construir isso juntos. E mais do que o canal de denúncias, eu tenho um procedimento e eu treinei as pessoas para o que fazer quando a denúncia chega. Eu tenho um procedimento apropriado, ou eu vou ser pego de surpresa. Mais do que isso, tá atento à aplicação das medidas disciplinares quando a infração for, obviamente, constatada. E, por fim, e o mais relevante, que eu acho que é uma coisa que se repetiu em todas as leis novas que a gente trouxe aqui, que é o treinamento e a capacitação de todo o seu pessoal para saber lidar com isso, seja previamente, seja no combate, ou seja depois. Aqui no escritório a gente faz esses treinamentos para os nossos clientes, né, Jovacê? O Faz Advogados, em parceria com o escritório do Jovacê, a gente faz, porque a gente gosta de levar isso que a gente está falando para vocês resumidamente. A gente tem detalhes importantes na esfera criminal e na esfera trabalhista que se complementam. Então, esse treinamento, e assim, esse treinamento vai ser anual e a reciclagem dele é relevante, né? A gente repetir isso é importante. Até a gente, de fato, pegando o seu gancho, Jovacê, a gente conseguir acabar, infelizmente, com essa cultura do estupro. Então, do meu lado, não sei, Jovacê, se tem mais algum complemento, do meu lado, acho que a gente conseguiu dar os pilares principais aí desse tema, né? E só deixar um conforto, porque certamente estão nos ouvindo e vão nos ouvir muitas pessoas que estão no cotidiano corporativo e que a primeira preocupação delas, obviamente, junto com o combate e o enfrentamento dessa cultura nociva para as mulheres, para a marca da empresa, para a reputação, para o convívio, para o meio ambiente do trabalho, é sobre custo. E às vezes vem essa pergunta, puxa, mas eu vou ter que alocar mais um colaborador, mas isso vai ficar custoso. Não vai. A gente pode muito bem ser criativo, identificar no nosso time quem tem um perfil mais adequado para esse tipo de cautela, para que possa pilotar, coordenar as ações. O mais importante é a gente sair da inércia. Sem dúvida nenhuma, um trabalho bem feito, ele vai exigir uma maturidade. Mas assim como andar de bicicleta, a gente precisa começar, a gente precisa sair do zero. E ter boas práticas, como a Fernanda colocou, começar de maneira organizada e planejada, profissional, não só vai economizar tempo, mas também vai economizar recursos financeiros e humanos da empresa. Então, quero te agradecer, Fê, pelo convite, por a gente poder tocar nessa pauta, discutir essa pauta e que seja o primeiro de muitos para que esse tema possa reverberar bastante e fazer bem melhor para a nossa cultura corporativa no Brasil. Sim, eu que te agradeço, obrigada pela participação, a contribuição criminal é fundamental nesse tema. Quero agradecer, pessoal, a gente vai ficando por aqui, a gente está à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, no final vai ter uma tela com o nosso contato, a gente fica à disposição para falar desse desafio ou de outros. Obrigada, boa noite. Até mais, boa noite.